Com o celular ficou muito mais fácil e rápido de produzir imagens. Filmar ou fotografar com ele é muito mais simples e intuitivo, além de ser cheio de possibilidades de criação. Entre um celular e outro, com certeza a qualidade da câmera muda bastante, mas aqui a gente vai usar o que a gente tem em mãos da melhor forma e tirar um bom resultado. E existem alguns fatores que te ajudam a melhorar a qualidade da imagem. E a forma como você fotografa ou filma faz toda a diferença. Lembrando que tudo depende do que você quer com essa imagem, qual a sua intenção e que história você quer contar com ela. Nesse vídeo eu vou deixar algumas dicas para vocês do que vocês precisam prestar atenção quando vocês forem produzir os seus conteúdos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre iluminação. O que é iluminação na fotografia? É a forma que a sua fonte de luz está posicionada em relação ao sujeito, ao assunto da sua imagem. Eu vou falar aqui para vocês 4 tipos de iluminação e como elas funcionam. A primeira delas é luz frontal, que acontece quando a fonte de luz está exatamente em frente ao assunto da sua imagem, sem nenhuma angulação. A luz fica de forma homogênea na sua imagem, com uma quantidade limitada de sombra. A segunda delas é contraluz, que é quando a fonte de luz que está atrás do seu sujeito é muito mais forte do que a luz que ilumina o assunto da sua imagem. Esse efeito a gente pode obter com sol, com céu depois de um pôr do sol, com flash, assim a gente ganha aquele efeito de silhueta. O terceiro tipo de iluminação que eu quero falar para vocês é a luz 3/4, que é quando a fonte de luz é angulada a 45 graus do assunto da sua imagem. Assim, a gente ganha volume e profundidade, trazendo um efeito meio tridimensional. E o quarto tipo é a luz lateral, que é quando a luz vem incidindo a 90 graus do assunto da nossa imagem, favorecendo um dos lados. E a segunda dica que eu quero passar para vocês é sobre composição. Composição é uma maneira de passar uma mensagem, é a forma que eu organizo os elementos na minha cena de forma equilibrada para trazer atenção devida ao assunto importante da minha imagem. São possibilidades de criação e tem várias coisas que você pode usar a favor da sua composição, além de objetos como luzes e sombras, linhas, formas geométricas, cores. Uma dica que eu te dou para te ajudar na composição da sua imagem é usar a regra dos terços, que são aquelas linhas horizontais e verticais que ficam na frente da tela da câmera do seu celular. Provavelmente você já viu. Caso o seu celular não tenha, nas configurações talvez tenha uma opção para você ativar. E essa é uma opção que te ajuda muito a pensar na composição da sua imagem. Por quê? Porque na interseção dessas linhas são os pontos que eu consigo destacar as partes que eu quero chamar atenção na minha imagem. O próximo ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre edição. Seja para foto ou seja para vídeo, edição de imagem é muito importante, faz toda a diferença. As imagens transmitem sentimentos e a edição ajuda a gente a deixar muito mais evidente a mensagem que aquela imagem quer passar. As cores, por exemplo, elas despertam sensações e sentimentos que ativam percepções humanas. Com elas, então, a gente consegue manipular a sensação do nosso público e fazer ele sentir o que a gente quiser. Tudo isso que eu falei para vocês até aqui, vocês podem usar como pensamento no processo criativo de vocês, tanto nos smartphones quanto nas câmeras digitais. Mas como a gente está falando sobre mobigrafia, eu vou deixar aqui alguns editores de foto e vídeo que eu particularmente gosto muito e uso para vocês poderem testar na casa de vocês e testarem os processos de criação e quais as opções cada um te dá para criar aquela imagem que você está desejando, para te ajudar a chegar no resultado que você quer. E o último insight que eu queria deixar aqui para vocês é sobre áudio. Os celulares hoje em dia eles já têm uma capacidade muito melhor de captação de áudio do que um tempo atrás. Mas mesmo assim, a captação dele ainda não tem a qualidade tão boa. Você ainda consegue reconhecer ruídos externos para além do que você está captando, além da sua voz, por exemplo. Então, para isso, existem algumas possibilidades de captação externa de áudio, que você pode plugar no seu telefone, seja microfones lapela ou sejam microfones direcionais. Nada é tão perpétuo que o som não mova. Você já ouviu essa frase? Então, eu queria falar um pouco sobre a função da trilha sonora. A música, por si só, já desperta muitos sentimentos e emoções afetivas na gente. Isso, misturado com um mix de imagens, se transforma em uma ferramenta muito poderosa. A trilha sonora ajuda a gente a direcionar e moldar o caminho que a nossa narrativa vai seguir. É a música que compõe o ambiente, com o intuito de fortalecer e reafirmar as sensações do nosso público. O som mexe com a imaginação do telespectador sobre as coisas que ele não vê, só ouve. Para você que chegou até aqui, eu tenho 2 dicas extras, 2 dicas práticas para poder passar para vocês
para você ter muito mais controle da câmera nativa do seu smartphone e poder brincar bastante com a sua imaginação. A primeira pode parecer óbvia, mas travar a exposição e foco do seu celular te ajuda muito na hora de produzir uma imagem. Como a gente usa normalmente os celulares no modo automático, quando você trava essa função, você permite que seu celular não tenha nenhuma oscilação de luminosidade ou de foco, caso você ou o assunto da sua imagem se movimente. Então, para a gente não ter esse tipo de variação, é bom lembrar sempre de fazer o bloqueio. É só você clicar aqui na tela do seu celular onde você quer que o foco esteja na sua imagem. Em alguns casos vai ser um círculo, em outros um quadradinho. Quando você mantém ele pressionado, logo ele te dá essa indicação aqui, ó, que significa que a exposição e o seu foco foram travados, estão bloqueados. Depois você vai determinar qual é a exposição da sua imagem, que é a quantidade de luz que vai entrar na sua câmera. Nessa setinha para cima e para baixo, ou de um lado para o outro, dependendo dos casos, você escolhe se sua foto fica mais escura ou se sua foto fica mais clara. Aqui você pode perceber que com esse bloqueio, independente de onde eu levo meu celular, ele mantém as configurações que eu deixei. E o contrário acontece quando eu não faço esse bloqueio. Ele interpreta a luz e faz o cálculo do foco da maneira que ele entende ser melhor. E a próxima é sobre o modo panorâmico do seu celular. Com ele, além de paisagens muito bonitas, você consegue deixar a sua imaginação fluir e criar à vontade. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu usei só o modo panorâmico do celular. Essa imagem é exatamente o jeito que eu produzi ela, sem nenhuma edição. Aqui, como vocês podem ver, eu fui guiando meu celular de acordo com o lado que eu queria que a minha imagem fosse e fui alterando os pontos que o meu assunto estava e a ação que ele estava fazendo. Olha como o resultado é legal e simples de fazer. Se vocês testarem alguma coisa assim por aí, manda pra gente ver. E você, o que achou desse vídeo? Deixa a gente saber. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa seu like. E caso você ainda não conheça a Moviola, aqui no canal a gente tem várias playlists de trabalhos que a gente já fez dentro e fora da mobigrafia. Videoclipes, viagens, documentários, videoarts, live sessions e muito mais. Clica aqui no card para você saber mais. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades.